Boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos novamente aqui nos cultos de quarta-feira para ouvirmos a palavra, louvarmos e orarmos juntos. E gostaria de começar esse momento orando. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós estamos aqui mais um ano, mais uma vez, Deus, diante do Senhor, esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso. Nós queremos colocar as nossas petições diante de Ti, Deus. Nós queremos colocar os nossos agradecimentos diante de Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que dá todas as coisas, Senhor. Então tudo vem de Ti, Deus, e nós queremos devolver a Ti, Senhor, todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco, e queremos declarar que o Senhor é grande, grande em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos. Quão grande é o nosso Deus. Se alegrar, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Só buscamos as mãos dele, não a face. Então eu quero te desafiar a buscar a face do Senhor. Busque a Ele por quem Ele é. Vamos cantar sobre isso. Vamos cantar.
te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. No início, irmãos, vamos cantar. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer porque eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei. Amém. Glória ao Senhor. Olá, queridos irmãos, boa noite. Espero que vocês estejam bem, desfrutando da bondosa mão do Senhor. Bom, hoje nós chegamos ao estudo do último capítulo do livro Crescimento Espiritual, do pastor Jerry Bridges. O título desse capítulo 14 é Adorar a Deus. Nessas últimas 14 semanas, nós tivemos uma jornada no sentido de nos aprofundar em disciplinas importantes para, na dependência de Deus, avançarmos no crescimento espiritual. Vimos que nós necessitamos de crescimento espiritual e, como servos do Senhor Jesus, nós devemos intencionalmente, de forma diligente, buscar esse crescimento. Conhecemos alguns meios que nos auxiliam nesse crescimento e, por fim, estamos analisando alguns sinais ou características de um cristão em crescimento. Uma dessas características do crescimento é manifesta através da adoração. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Como servos do Senhor Jesus, por natureza e vocação,
temos a atribuição de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É interessante nós observarmos que a ação de adorar a Deus será algo que a igreja fará por toda a eternidade, não apenas aqui nessa vida. Dessa forma, se quisermos atingir a maturidade espiritual, temos que praticar já nessa vida, ainda que de forma imperfeita, aquilo que faremos com perfeição durante toda a eternidade. A adoração, ela é a expressão do nosso amor por Deus, né? Por quem Ele é, pelo que Ele disse, pelo que Ele está fazendo. E nas Escrituras nós podemos observar essa ação tanto como um modo de vida genérico, como uma atividade específica. Nesse sentido, o autor vai nos dizer que há dois conceitos de adoração, um amplo e um restrito. Quando nós atribuímos a Deus a honra e a adoração que lhe são devidas, estamos exercendo o conceito restrito da adoração. E também quando nós o glorificamos, espelhando a sua glória para os outros, identificando assim um jeito de viver, o conceito mais amplo é assim empregado. Vamos examinar então o conceito mais amplo de adoração, observando o texto de Romanos 12, versículo 1. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo implica em oferecer a Deus o nosso culto, a nossa adoração, e é fazer isso de maneira integral, dedicando tudo o que há em nós para Ele. É um modo de vida completo, tem a ver com as nossas ações e pensamentos, e não com algo superficial. Meus irmãos, há uma diferença entre adoração e emoção. Buscar louvar a Deus de maneira superficial, sem de fato adorá-lo em nosso modo de vida, em nosso dia a dia, é relacionado nas Escrituras com hipocrisia. Por favor, leia comigo o texto de Mateus 15, versículos 7 e 9. Diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É difícil pensar que uma pessoa durante toda a semana ela emprega seus esforços em busca de sua satisfação e dos seus objetivos, distantes assim de Deus, que essa pessoa possa adorá-lo adequadamente apenas no culto dominical. É necessário que compreendamos que um estilo de vida de adoração é a base necessária para todo o nosso louvor e adoração, tanto quando podemos adorar individualmente, como quando temos a oportunidade de adorá-lo como corpo, né? Agora nós vamos examinar o que seria a adoração no sentido de louvor e reverência. Com base no texto de Salmos, no capítulo 29, versículo 1 e 2, o autor nos diz que a essência da adoração é atribuir ao Senhor a glória a que seu nome merece. Por favor, leia comigo os Salmos 29, no versículo 1 e 2. Diz assim: Atribuam ao Senhor, ó seres celestes, atribuam ao Senhor a glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Adorar a Deus consiste em prestar a Ele a honra, reverência e admiração que lhe é devida. Porém, para fazermos isso, precisamos compreender a sua grandeza, soberania, santidade, sabedoria e amor. É necessário meditar e orar sobre as passagens das Escrituras
que nos ensinam sobre esses atributos. Algumas delas das quais nós veremos a seguir. No entanto, eu gostaria de reiterar aqui que para adorar a Deus é necessário orar e meditar nas Escrituras. É necessário conhecer o Deus a quem adoramos, sob o risco de adorar o Deus a quem não desejamos. E a forma que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, se revela a nós é através das Escrituras. É importante lembrarmos disso. Não existe adoração verdadeira e relacionamento com Deus que não passe pela sua palavra. Adorar a Deus da maneira que Ele é digno implica em encontrá-lo na sua palavra, orarmos sobre ela e dependermos do Espírito Santo para se revelar a nós em nossos corações. No texto de Daniel, no capítulo 4, versículo 34 e 35, Nabucodonosor louvou e glorificou a Deus, reconhecendo sua eternidade e sua soberania absoluta. Por favor, leia comigo esse texto. Diz assim: Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Também em 1 João, capítulo 4, versículos de 8 a 10, as Escrituras nos falam do amor, atributo comunicável de Deus. Me acompanhem na leitura. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A adoração é uma atitude de coração disposta a glorificar a Deus. E o autor reforça que, para prestar sincera adoração a Deus, devemos ser dominados na profundidade do nosso ser pela sua majestade, santidade e amor. Do contrário, nosso louvor e reverência podem não ser mais do que palavras vazias. A ação de graças é um aspecto importante na adoração. Nós vemos isso no relato de Lucas sobre os 10 leprosos, no texto de Lucas, capítulo 17, versículos de 15 a 18. Diz assim: Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? O Senhor Jesus destaca a diferença de ações entre o samaritano, que voltou e louvou a Deus, e os demais que, tendo recebido a cura daquela enfermidade, não agradeceram por tamanha graça recebida de Deus. Nesse sentido, o autor nos lembra que Deus observa sim quando tiramos tempo para lhe agradecer e também quando não o fazemos. Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, diz: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças é uma ordenança para todo cristão. Nós podemos e devemos manifestar gratidão a Deus por todas as coisas, desde a oportunidade de desfrutar do seu cuidado e presença, como também pelo dom da vida eterna que nos foi concedida.
É impossível olhar ao nosso redor e não ver motivos para render graças. As Escrituras nos ensinam a dar graças sempre. Isso significa que essa atitude não deve ser esporádica. Devemos cultivar o hábito de agradecer, mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes daquilo que nos atinge. Devemos dar graças, pois Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o nosso bem. É bem possível que em nossa adoração nós façamos uma combinação de louvor e ações de graças, assim como o salmista em Salmos 100, no versículo 4 e 5. Diz assim: entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe ações de graças, e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. As Escrituras nos orientam a adorar a Deus tanto individualmente quanto coletivamente. E nesse sentido, eu gostaria de destacar uma afirmação do Jerry Bridges, que é, em certo sentido, uma afirmação dura, por assim dizer, mas muito pertinente. Ele diz: se não gastamos tempo diário adorando a Deus, não estamos aptos a contribuir com a experiência coletiva de adoração. Se não estamos adorando a Deus durante a semana, como podemos esperar participar genuinamente dela no domingo? É importante nós reforçarmos que não existe culto ou adoração dominical dissociada da vida cotidiana com Deus. Nós já vimos isso anteriormente, analisando o texto de Romanos 12, no versículo 1, que o apóstolo Paulo diz que o culto racional a Deus não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas é a oferta do nosso corpo a Deus, dedicando tudo que há em nós para Ele. Diferente da adoração, entre aspas, uma adoração semanal, entre aspas, Davi adorava a Deus sem parar. Vemos isso no texto de Salmos, no capítulo 34, no versículo 1, que diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Agora, irmãos, nós vamos examinar alguns fundamentos da adoração. O Senhor Jesus diz em João 4, no versículo 24, que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos ensinando, então, que adoração não é algo superficial, um ato externo, mas deve vir do coração e refletir atitudes e desejos sinceros. E ela não pode ser desconexa com aquilo que Deus se revela de si em sua palavra, ou seja, da mesma forma que enfatizamos a bondade e amor do Senhor, também devemos louvá-lo pela sua justiça e sabedoria. Do contrário, nós corremos o risco de não estarmos adorando adequadamente. O segundo fundamento é que nós devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus. O Senhor Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É em nome de Jesus que devemos levantar nossa voz para adorar. É em nome de Jesus que devemos expressar a Deus o nosso louvor. É somente pelo sangue de Jesus que temos acesso livre para adorarmos a Deus por quem Ele é e darmos graças pelo que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós. O terceiro fundamento é o coração livre do pecado acalentado. Quando se tem a percepção de algo que ofende, desagrada a Deus e ainda assim não se detém em prosseguir nessa ação, estamos sustentando um pecado acalentado. Davi, em Salmos 66, no versículo 18, disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria.
Dessa forma, as Escrituras nos indicam que não é possível adorar a Deus verdadeiramente quando se encontra nesse estado. Quando falamos em pecado acalentado, é importante lembrar da possibilidade da existência de uma percepção equivocada de ações que as Escrituras nos dizem que são erradas e que, por vezes, como parte da rotina, não enxergamos como pecado. Talvez a falta de perdão, talvez a idolatria ao trabalho ou ao dinheiro e tantas outras coisas que por vezes passam desapercebido, por assim dizer, né? Que Deus possa nos ajudar a identificar essas coisas e eliminá-las da nossa vida. No início do nosso tempo, nós vimos que a adoração é uma atividade que nós temos aqui nessa vida, mas que também será a nossa atividade principal quando estivermos na eternidade. Temos várias passagens em Apocalipse que nos afirmam isso, né? Onde nós podemos observar a adoração excelente, a adoração perfeita a Deus. Que o nosso Deus possa criar em nós o mesmo entusiasmo pela adoração que há no céu. Ao finalizarmos o estudo desse livro, que nós possamos depositar a nossa confiança na justiça e poder de Cristo, que nos capacita a viver a vida cristã com confiança à medida que crescemos para a maturidade. Essas são verdades maravilhosas em nossas vidas. Que o Senhor, então, nos abençoe e até uma próxima oportunidade.